Cristo para reverenciar o Senhor nosso Deus. Jonas, capítulo 2. Deus tem uma palavra para nossas vidas. Pai do Senhor, em nome de José Eustáquio. Pai do Senhor, Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus. Jonas, capítulo 2, versículo 1. Glórias a Deus. Você que foi encontrando, diga glória a Deus. Pode dizer aleluia bem alegre. Isso, meus irmãos. Hoje Deus tem promoção para cada um de vocês, para cada um de nós. Quem achou, diga glória a Deus. Mais alto, diga glória a Deus. Isso. Glória a Deus de vencedores. Diz assim, a oração e a libertação de Jonas. O título da mensagem é Oração e a libertação de Jonas. Se eu fosse colocar o tema, tematizar essa palavra, eu tematizaria libertados para o libertado. Libertados para o libertado. Diz assim a palavra do Senhor. Mas o Senhor havia preparado um grande peixe para engolir Jonas. E ele esteve no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Então orou Jonas ao Senhor, seu Deus, do ventre do peixe. E disse, clamei ao Senhor na minha aflição, e ele enviou do ventre do inferno. Clamei, e tu ouviste a minha voz, pois tu lançaste fundamento no meio dos mares, e as correntes das águas me cercaram. Todas as suas vagas e todas as suas ondas passaram sobre mim, e disse, estou lançado diante dos seus olhos, todavia me tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as ervas daninhas estavam enroladas sobre a minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, e a terra fosse o terror que estava sobre mim para sempre. Mas tu subir a minha vida de recomposição, o Senhor meu Deus, quanto a minha alma desfaleceria em mim, lembrei do Senhor, e a minha oração entrou a ti no teu santo templo. E os que observavam falsas vaidades desprezaram as suas misericórdias, mas eu sacrifiquei a ti com a voz de agradecimento, e eu pagarei o que votei. A salvação é do Senhor. O Senhor falou, e o peixe vomitou Jonas em terra seca. Levante o seu exemplar da Bíblia para os céus. Diga, Senhor meu Deus. Mais alto, diga, Senhor meu Deus. Mais alto, diga, Senhor meu Deus. Nesta manhã eu vim ouvir a voz do Senhor. Eu estou precisando da tua presença. Meu Deus, fala conosco através da tua palavra. Amém. Bate palmas bem alegre e glorifique com muita alegria, porque a presença do Senhor está aqui.
Louvado seja Deus. Meus irmãos, estamos diante de um Deus áureo da Bíblia Sagrada, que nos traz mais um relato sobre preparação. Igual eu disse, se eu tivesse que tematizar a mensagem, eu tematizaria libertados para ser libertos, ou seja, libertos para libertar. Jonas significa pomba, né? Quando nós lembramos de uma pomba, nós lembramos que no passado não tínhamos correio, né? Eles faziam as mensagens, colocavam no pezinho do pombo e mandavam. O pombo cruzava a cidade. Tinha pombos que cruzavam até países para levar uma mensagem de esperança, uma mensagem de alerta, uma mensagem de aviso. Jonas é esse tipo de pomba. Jonas é uma pomba que foi liberto para libertar. Jonas foi levantado para levantar. Jonas foi confirmado para confirmar. Jonas foi enviado para enviar. Jonas é um tipo de profeta que se assemelha conosco, porque nós também somos uma pomba. Jesus disse: ide e pregai o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós somos semelhança de Jonas. Jonas, este profeta, ele morava numa cidade chamada Gat-Hefer. O ministério de Jonas começou quando Jonas fez uma profecia em 2 Reis, no capítulo 14 e no versículo 25, e a profecia cumpriu. E o ministério de Jonas ganhou peso. Jonas, ele vivia na época em que o rei Jeroboão reinava. Existiam somente 2 reis na Bíblia, que foi rei malignos, rei que desagradaram ao Senhor com suas condutas. Um deles foi o rei Manassés, que foi o rei maligno, que fazia sacrifício humano, que apresentava as suas próprias crianças a um sacrifício de um Deus chamado Moloque. O outro rei que foi ímpio é o rei chamado Jeroboão. Para mim inserir em vocês essa mensagem, eu teria que fazer um pano de fundo introdutório da mensagem, que é um dos momentos mais difíceis de aturar, mas na frente um pouquinho eu quero só fazer uma pequena introdução e já estarei trazendo a revelação da mensagem. Esse rei, Jeroboão, ele tinha uma inimizade com o rei Salomão. O rei Salomão, ele começou a reinar em 930 depois de Cristo, assim que o seu pai Davi morreu. E quando Salomão morreu, o reino de Salomão foi passado para o seu filho Jeroboão em 910 em 900 depois de Cristo, antes de Cristo. E nessa época, meus irmãos, Jeroboão estava escondido no Egito, porque ele arrumou inimizade com o rei, e para proteger a sua vida ele se escondeu no Egito. Mas quando ele ficou sabendo que o rei Salomão tinha dormido, ele voltou de novo para a cidade de Jerusalém, e ele chegou e denotou que o reino norte estava vivendo uma decadência. Ou seja, ele é influente desde o reino do Reino Unido, porque quando Salomão morreu, ele deixou 12 tribos unidas. 12 tribos unidas. O que Jeroboão fez? Jeroboão observou o reinado de Roboão. Roboão era
o nível de dificuldade para morar em Jerusalém. Então Jeroboão ele ficou observando e viu que tinha probabilidade de uma divisão, porque o divisor ele sempre age na hora da decadência. É na hora que dá um problema na igreja, né? Que acontece alguma catástrofe na vida do ministério do pastor atual ou do pastor presidente. É na hora que a igreja passa por um escândalo, né? Que o povo começa a comentar. Essa é a hora que o divisor surge para poder apresentar condições melhores, para apresentar vida melhores. Olha o que o Roboão fez. Ele falou: vocês não têm que viver dessa forma. Somos de Deus. Nós temos que ter o nosso chão. Nós temos que ter a nossa paz. Vamos comigo para o Reino Norte. Nós chegamos em Samaria e colocamos em Samaria a capital de Israel. E lá nós vamos fazer a nossa adoração. Lá nós vamos ter um reino próspero. Lá nós vamos ter vidas. E nós vamos viver uma forma mais agradável diante de Deus. E isso pareceu bem a 10 tribos. Porque as 10 tribos, glórias a Deus, essas 10 tribos já não aguentavam mais. Só que 2 tribos ficou do lado de Roboão, que era o rei do norte, que era o filho de Salomão. Ficou lá Judá e Efraim. E 10 tribos desceu para o norte. E o rei ficou dividido. E o Jeroboão passou a ser rei deles. Eles estavam vivendo um período de sofisma. O que é sofisma? Sofisma é uma imagem verdadeira, porém fundo falso. Eles sabiam promover a festa anual. Eles sabiam apresentar o sacrifício. Eles tinham tangedores para tanger no momento da profecia. Eles tinham homens capacitados para promover o culto com louvores que arrancavam choro das pessoas. Mas eles não tinham o caráter divino, porque eles estavam vivendo de aparência. Eles sabiam apresentar um culto para Deus, mas eles não tinham o Deus do culto. O Deus do culto já tinha ido embora da vida deles e eles estavam vendo uma prosperidade forjada, uma prosperidade falsa. Então Deus viu aquilo ali e falou: se eu levantar Naum para poder profetizar, eles vão levantar contra Naum. Se eu levantar Abacuque, como Abacuque já tem falado em meu nome, eles vão perseguir Abacuque, porque Abacuque significa abraço. Abacuque é aquele que abraçava a causa da nação. Se eu levantar Miqueias, eles vão perseguir Miqueias. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou tratar com o meu povo, mas eu vou tratar de uma forma diferente. Aí Deus entra lá no reino da Síria, dá uma olhadinha para a Síria. Quem que era a Síria? A Síria era um dos impérios mais fortes da época. Na época tinha 3 impérios, que era o império dos egípcios, que era o império dos babilônicos, dos caldeus, e que era o império da Síria. O império da Síria era o império mais temido que tinha. Por quê? Porque a Síria era uma cidade canibal. Eles usavam o modo de canibalismo. Eles comiam carne humana. A Síria, eles tinham prazer quando eles iam invadir, por exemplo, o Egito. Eles matavam 500 pessoas, arrancavam a cabeça, espalhavam 500 cabeças na frente da cidade, chegavam na porta de Jerusalém, faziam uma carta e mandavam para o rei: se vocês têm no Egito, olhem para o Egito. E eles olhavam e viam 500 cabeças lá, 500 cabeças de rei, de soldado, de general, e eles falavam: nossa, eles são mal mesmo, com 500 cabeças. E o que eles fazem com o resto? Eles pegavam a pele das pessoas nos muros da cidade. Eles pegavam, entravam na cidade, eles violentavam as mulheres, eles pegavam os filhos, apresentavam em sacrifício, eles faziam tanta covardia que os
dançando nas estacas de aço. Todo mundo que passava diante da Síria sentia um cheiro de carne humana. Quem olhava para dentro da cidade da Síria via peles humanas descida nos muros, descida nas casas. Os soldados se entregavam com pinga misturada com sangue, e eles iam disputar as batalhas, já acreditando na vitória, mas sentia prazer na morte. E Deus olha para a Síria e fala: se eu mando Jonas lá, olha lá, se eu mando Naum lá, eles matam Naum. Se eu mando Miqueias lá, eles matam Miqueias. Se eu mando Abacuque lá, eles matam Abacuque. Se eu mando Amós lá, porque o Amós ele se prontificou, ele disse: eu não era profeta, e nem filho de profeta, mas o aquele cultivador de cebola. Se eu mando Amós lá, Amós morre. O que Deus olha? Deus fala assim: eu vou olhar o culto deles. Porque o nosso Deus é estrategista. O nosso Deus chegou na Síria no dia que eles estavam apresentando culto para o Deus deles. Lá tinha um grande peixe com a boca aberta, assim, pegando fogo de metal. E ele chamava ventre do inferno. A boca desse peixe chamava ventre do inferno. E eles viram eles flutuando ali, jogando crianças lá dentro, jogando pessoas que rebelaram contra o rei lá dentro. E eles viram que o Deus deles era uma imagem exopropofísica. O que é exopropofísico? A metade Dagon e a metade peixe. A metade Dagon, a metade peixe. Tudo que era peixe para eles era sagrado. A cidade cultuava o Deus peixe, que era metade peixe, metade Dagon. De repente veio uma mensagem do Senhor para Jonas. Deus já tinha escrevido o pano de fundo. Deus já tinha traçado o projeto de Jonas. Porque quando Deus vai te levantar para o ministério, Deus já sabe qual é o ministério que você vai exercer diante da presença dEle. Deus já sabe qual é o cenário que você vai traçar para agradar a presença dEle. E Deus já tinha traçado o trajeto de Jonas. E Jonas recebe a incumbência de Deus. E a voz diz para Jonas: levanta-te, vai até a cidade de Nínive. E a palavra de Deus nos fala que Jonas levanta. Nínive estava 300 quilômetros da onde Deus tinha mandado. Porém, ele levanta, mas vai para 960 quilômetros para longe da presença de Deus. Meus irmãos, como fugir de um Deus que tudo pode? Como fugir de um Deus que tudo vê? A Bíblia diz em Provérbios 15, verso 3, que os olhos do Senhor são como chama de fogo que contempla os moradores da face da terra. Se você entra no banheiro, Deus te vê. Se você entra no supermercado, Deus te vê. O salmista diz no Salmo 139: se eu for para o fundo dos mares, lá o Senhor pode me contemplar. Se eu subir acima das nuvens, lá o Senhor está. Para onde eu irei da tua presença? Meus irmãos, fugir de Deus é um ato de descida. Fugir de Deus é um ato de queda. Fugir de Deus é um ato de desmoronamento espiritual. Pregador, mas de repente que você fala isso, todo aquele que anda fugindo de Deus, a sua vida é só de descida. Desde quando você decidiu correr de Deus, você nunca deu um passo fixo. O seu passo é deslizativo. O Jó já vou dizer: Deus não confia em anjos que contribuem loucura. Deus não confia em homens que habitam na terra cujos pés estão sobre o lodo. Quem ele estava dizendo? Os homens são escorregativos. Os homens são deslizativos. E Jonas declarou isso, que ele era deslizativo. Por quê? Porque a vida de Jonas é só de desce. Quando nós conseguimos semelhar Jonas, a nossa vida é só de descida. Por que, pregador? Porque ele desceu de jovem
divina, que as piscinas da sua vida é promovida pelo seu próprio refúgio, pela sua própria desobediência, e você resolve fazer uma oração. Deus, eu vou fazer uma oração. Eu quero sair dessa. Eu quero mudar o meu estágio. Eu preciso me prontificar para o Senhor. Aí Deus fala assim: eu posso. Aí Deus pega e começa a trabalhar com Jonas. Deus começa a trabalhar com Jonas. Jonas estava fugindo, ele entra para o casco. No casco do navio ele dormia. Porque quem está longe de Deus só sabe dormir espiritualmente. Quem está longe de Deus não vê as coisas acontecendo, irmãos. A pessoa que dorme, para ela tudo é natural, tudo é normal. O diabo está desmoronando uma família. Não está normal, é desobediência deles, é coisa natural. O diabo está pondo a mão no casamento, é normal, é coisa normal, falta de química. O diabo está desmoronando o trabalho, ela está prestes a ser mandada embora. Não está normal, é porque Deus tem coisa melhor. Ele contribui o erro como se fosse um ato divino. E Jonas estava dormindo. Só que Deus resolve descer no casco do barco e tratar com Jonas. O tratamento de Deus com Jonas já era uma estratégia para a salvação de uma nação. E na hora que ele trata com Jonas, na hora que Jonas é lançado no fundo do mar, Deus enviou um grande peixe para engolir Jonas. Se Jonas não vai de navio para Nínive, então agora Jonas vai de peixe. Porque quando você está desobedecendo, quem paga a passagem é você. Mas quando você está na direção certa, quem resolve com a condução é Deus. E Deus mandou a condução para conduzir Jonas. A Bíblia nos conta que Jonas estava dentro do fundo do peixe, no ventre do peixe, 3 dias e 3 noites. Naqueles 3 dias e 3 noites, Jonas começou a refletir a vida dele. O suco gástrico do peixe pingava dentro do estômago do peixe e tudo estava se desmoronando, tudo estava se desfalecendo. Jonas vendo tudo se desfalecer e em impacto. Por quê? Porque aquele peixe era um propósito de Deus. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que estão vendo tudo cair. Você está vendo tudo desmoronar. Você está vendo essa amizade indo embora. Você está vendo o casamento indo de mal a pior. Você está vendo a família se desmoronando. Os filhos desobedientes caminhando por caminhos maldosos. Porém você está intacto, sabe por quê? Porque você é a coluna da sua casa. Todo mundo pode pular do barco, todo mundo pode ir embora, todo mundo pode errar. Quem não pode errar é você. Porque, pregador, no dia que você errar, a sua família sucumbe. Mas enquanto você estiver de pé, tem livramento na sua casa, tem livramento na sua família, tem salvação no seu barco. E Deus agora dá uma olhada para o zooprodista adorando a Dagon, e Deus dá uma olhada para Jonas preso dentro do peixe. Deus olha para o zooprodista, metade Dagon, metade peixe. Eles passam víscera de peixe no corpo para adorar o Deus Dagon. Eles olham para dentro do peixe. Jonas vendo o suco gástrico do peixe, dissolvendo tudo ao seu redor. Porém ele fala: eu vou manter ele intacto, porque ele não é comida, ele é a resposta de salvação para a grande obra que eu vou fazer naquele lugar. E de repente Jonas faz a oração de Jonas chega lá no coração de Deus. E Deus fala: peixe, vomita ele em terra seca. O peixe vai. Sim, eu creio que o peixe não foi estar na terra seca, porque o grande peixe ele não entra em certa parte do mar, porque senão ele fica agarrado. Ele tem o limite certo para ele ir. E ele vomitou Jonas. E você acha que Jonas ficou lá se lavando para sair do cheiro do peixe? Ele saiu voado
tem alguém carregando peixe. Ó, quem está sentindo o cheiro forte de peixe? 300 quilômetros assim, ó, andando e vão sentindo o cheiro de peixe. Ó, o cheiro de peixe? Que cheiro de peixe é esse? É porque o suco gástrico pingava nele, mas não dissolvia ele. E aquilo foi causando um forte cheiro de peixe, uma forte essência de peixe, que onde ele passava todo mundo sentia. Sabe o que Deus está falando? Essa prova foi eu que te coloquei nela. Sabe por quê? Porque nessa prova, em meio a essa luta, eu vou colocar a essência em você. As pessoas podem até não querer te aceitar na posição do profeta, mas a essência que existe em você, eles vão ter que sentir, porque é algo que eu plantei em você. Para quem quer, não queira, sinta, porque é algo da minha autoria que está em você. E Jonas ia passando e está sentindo, Jesus? Está sentindo? Estou sentindo, mas eu não estou vendo peixe. Era Jonas passando. Ei, Jesus está passando aqui hoje. Há uma essência de glória aqui nessa casa. Há uma essência de livramento aqui. Há uma essência de preparação aqui. Se você é espiritual, você vai sentir a presença de Deus passando aqui. Aleluia! E Jonas chega então na cidade de Nínive. A cidade de Nínive, 30 metros de muro, 6 metros de largura, porque o soldado ninivita andava em cima dos muros com a carruagem para poder fazer roda. Um plantão soldado, o outro pegava, e eles conseguiam, as torres de vigia conseguiam ver até 300 metros de distância. Eles tinham arqueiro que lançava flecha, que conseguia atingir o alvo até de 500 metros de distância. E de repente alguém olha assim e vê lá na frente, e vem alguém carregando, juntando pedra, todo torto, andando com fome, talvez com sede. E eles olham e falam: capitão, e vem alguém andando lá na frente, e pela vestimenta eu consigo detectar que não é o ninivita. Pode lançar uma flecha, capitão, eu acerto o dedo no olho dele, a minha mira é boa, capitão. O capitão fala: não, calma, deixa aproximar mais, porque se caso aproximar mais vai ser perigo, eu ordeno para vocês atirar a flecha. E vem Jonas, e Jonas vem aproximando, e Jonas está mais ou menos 90 metros deles. Eles falam: capitão, é perigo, não está vestido de ninivita, quer que eu atravesse o coração dele com a flecha? O capitão fala: deixa ele chegar, que nós vamos cortar a cabeça, que nós vamos cortar o olho, que nós vamos cortar o braço, que nós vamos pegar a pele dele na parede. Nunca mais ele vai querer dar por esses meios. E ele vem chegando, e ele vem aproximando. Alguém arranca a espada. O capitão fala: não, pode guardar a espada. Por quê? Ó, gente, tudo que era peixe lá para eles era sagrado. E eles começam a sentir o cheiro de peixe. E de repente Jonas, com medo das espadas, com medo das lanças, com medo das flechas, Jonas começa a ver as espadas sendo guardadas, as flechas sendo colocadas novamente, e as lanças sendo encostadas. E Jonas começa a falar: o que está acontecendo? E ele vai aproximar. Na hora que ele chega, ele começa a falar: eu sou Jonas, da cidade de Gat-Hefer, o rei de Jerusalém. Não, se fala mais nada, não, pode entrar. Eles aprenderam que Jonas era sagrado por causa do cheiro do peixe. Sabe o que Deus está montando nesse cenário? Uma estratégia para inserir você no território dos seus inimigos. Você não vai precisar da lança, você não vai precisar usar arma, você não vai precisar desabafar na rede social, porque Deus está entrando com uma estratégia, e nessa estratégia a essência de Deus vai aparecer. Meu Deus do céu, há uma nuvem de vitória nesse lugar. Aleluia. Meus irmãos, e Jonas conseguiu se inserir lá. Jonas pregou 3 palavrinhas só, gerou arrependimento em 600 mil homens.
destacou, naquilo que Deus propositou em você para destacar, é porque existe um processo que você vai ter que passar. Eu quero te dizer que dentro desse processo, você pode descansar tranquilo, porque Deus não coloca ninguém na prova para matar. Deus coloca Israel 40 anos no deserto, mas ele foi com ele para o deserto. Deus colocou o filho de Gideão, chamado Jotão. Quem lembra da história de Gideão? Gideão teve 70 filhos. Um dos filhos dele, uma prostituta lá em Siquém, fez um plano de matar os 70 filhos, só que conseguiu matar só os 68, porque o outro estava escondido. Porque quando Deus te esconde, ninguém te acha, mas quando Deus te acha, ninguém consegue te esconder. Talvez você está brigando por oportunidade, talvez você está querendo cargo, talvez você está querendo a posição, mas talvez Deus está falando: não é a hora. Eu vou mandar ele para o ventre do peixe, eu vou mandar ela para o deserto, eu vou esconder ela no poço, porque tem poço que você entra, que é Deus que está te levando, mas tem altares que você sobe, que não tem Deus que está te colocando. É promoção humana, porque quando Deus quer colocar no altar, ele tira do fundo do peixe e coloca para pregar, mas quando ele quer fazer, ele tira do altar e volta de volta para o poço, porque Deus tem um modo certo de tratar com o seu povo. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, nós estamos nessa campanha. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Qual que é a preparação que Deus quer fazer para nós? Deus quer nos preparar primeiro, porque tem muita gente querendo preparar os outros e não estão preparados ainda. Tem pessoas querendo falar, mas ainda tem que ouvir. Tem pessoas querendo andar, mas tem que sentar. Tem pessoas querendo ir, mas tem que ficar. Tem pessoas querendo fazer, mas precisa aprender. Deus está tratando, porque Ele tem um projeto, e o projeto de Deus é infalível. Deus não entra numa batalha para perder. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem está entendendo mesmo, diga aleluia. Então deixa eu te dizer, toda vez que você olha para o seu filho em condição adversa, vai para o joelho. Toda vez que você olha para o seu marido em uma condição adversa, vai para o joelho. Toda vez que você olha para a sua casa, vai para o joelho. É Deus colocando você no poço, porque nesse poço Deus vai colocar essência em você. Quem vai salvar a sua família não é as suas palavras. Quem vai salvar a sua família não é a sua eloquência, o seu conhecimento bíblico. Quem vai salvar a sua família é a essência que Deus está projetando em você. Você vai andar e as pessoas vão sentir Deus em você. As pessoas vão detectar a presença de Deus em você. Então fique na retaguarda, porque Deus está trabalhando. Em tudo que eu falei, que o Espírito de Deus permaneça a falar em cada coração. Glória a Deus.